longo da pandemia, este podcast, o Estado Notícias, apresentou alguns episódios que tratam do possível adiamento das eleições municipais deste ano, em virtude da emergência sanitária que acomete o país. Segundo a Constituição, o pleito sempre ocorre no primeiro domingo de outubro. Neste ano, cai no dia 4. O segundo turno é sempre no último domingo do mesmo mês. Em 2020, seria no dia 25 de outubro. Na semana passada, o Senado aprovou a realização do primeiro turno das eleições no dia 15 de novembro e, se houver segundo turno, no dia 29 de novembro. Não era possível realizarmos eleições em um momento de inseguranças e incertezas, onde proteger a vida, como disse, era fundamental. Portanto, construímos um texto, fizemos uma votação muito bonita no dia de hoje aqui no Senado Federal, mas eu quero ressaltar que isso só foi possível graças a essa maturidade democrática do Parlamento brasileiro. O argumento é evitar a aglomeração de pessoas em locais com índices preocupantes de avanço da doença. Existe ainda, mesmo que remota, a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para 2022. Adiar essa eleição por mais tempo do que isso não traria grandes benefícios. Ano que vem ou mais para frente, não existe motivo da epidemia para acharmos que ela vai estar mais bem ou mais mal contida. Até então, como eu disse, nenhum país está seguindo o curso natural da doença, ela depende muito mais de uma ação humana para que esse número de casos seja contido. No entanto, a cúpula do Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestaram contra essa possibilidade, como enfatiza o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. E o custo de prorrogar mandatos é um custo alto numa democracia, sobretudo porque a Constituição veda uma segunda reeleição e cerca de 20% dos prefeitos já estão terminando o segundo mandato. Portanto, você, em violação à Constituição, daria um terceiro mandato. Além do que, em violação à Constituição, você prorrogaria para além dos 4 anos do mandato deles. Portanto, e nisso há consenso entre o TSE, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, de nós fazermos esse ano. Com o possível adiamento das eleições, outras datas do calendário eleitoral também serão alteradas. O início oficial da campanha eleitoral, por exemplo, ficaria para o dia 27 de setembro. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados, onde há grande resistência à medida. Pressionado por prefeitos, o bloco conhecido como Centrão já se movimenta para barrar a proposta aprovada no Senado. O custo que nós teremos com essa eleição no momento de pandemia, 2 bilhões de reais com o fundo eleitoral e mais 4 bilhões com a justiça eleitoral. Então é muito recurso para ser investido. O discurso oficial dos parlamentares contrários à mudança é que nada garante que postergar o julgamento das urnas em 42 dias fará com que a pandemia seja controlada nesse período. Nós teremos condições de colocarmos equipamento de proteção individual para essas pessoas que vão trabalhar durante o pleito voluntariamente e, com um agravante, a possibilidade de estendermos o período do dia da eleição. Nós vamos dobrar o número de pessoas trabalhando ou as mesmas pessoas vão trabalhar por 9, 10, 12 horas durante o mesmo dia. Prefeitos argumentam que adiar a corrida eleitoral favorece adversários porque dá mais tempo para que candidatos rivais se organizem e façam campanha, ainda que de forma virtual. Sobre isso, a jornalista Carolina Ercolim participa hoje aqui do nosso programa e ela conversa com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e também prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete. Vamos ouvir. Prefeito, obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço, Carolina, estou à disposição. O que o senhor defende? Já há um consenso entre os prefeitos da frente? São mais de 400? Não há um consenso. Há prefeitos, geralmente aqueles prefeitos que estão indo para a reeleição, eles estão defendendo que a eleição seja no dia 4, sem mudança. Alguns outros prefeitos que
já têm um segundo mandato, eles defendem que a gente possa passar essa fase da pandemia. Agora, independente de um lado ou de outro, a FNP tomou uma posição apoiando o ministro Barroso, que ele se balize pela saúde, pela parte sanitária, que recomenda, no caso, o adiamento. Então, por essa questão, a Frente Nacional de Prefeitos apoia o adiamento, mesmo não tendo uma completude, uma unanimidade aí dos membros defendendo isso. O que poderia acontecer se, mantidas as eleições para outubro, o Brasil ainda estivesse sob uma forte onda de contaminação e mortes pela pandemia? Quais seriam as alternativas? Nós conversamos com o ministro Barroso e ele usou uma frase assim, que a gente vai ter que, ao invés de esperar passar a chuva, aprender a dançar, viver na chuva aí, né? Que, aliás, uma linguagem até um pouco mais poética que ele usou, como é do perfil dele. Eu acho que qualquer exercício que a gente pense numa situação totalmente normal, ele não é real. Agora, fica evidente que você estendendo um período, pouco mais de um mês, 45 dias, a chance de se ter uma situação normal é muito maior. O que eu defendo? Acabei de mandar uma mensagem para o presidente Rodrigo Maia. O Rodrigo, ele é uma pessoa muito capacitada, sempre tenta uma solução assim de um entendimento. Não é o caso, eu acho que não é o caso agora. Votou no Senado, passou, eu acho que tem que votar na Câmara, porque dia 4 de julho é uma data muito importante. Quem é funcionário de carreira que vai disputar a eleição vai ter que se licenciar. Esse é um erro também. Porque a lei eleitoral, ela diminuiu o prazo de campanha de 90 para 45 dias, mas permaneceu o prazo de afastamento do funcionário público por 90 dias. Você imagina agora, no meio da pandemia, quantos enfermeiros, técnicos de enfermagem que as prefeituras, o Brasil vai perder. A saúde é uma profissão que geralmente a pessoa desenvolve relações pessoais e acaba entrando na política. Então, eu acho muito preocupante. O que mais me preocupa, que eu passei para o ministro Barroso, é esse prazo de desincompatibilização. Portanto, a Frente Nacional dos Prefeitos defende que seja votado no máximo até semana que vem esse projeto. Mesmo sem o consenso dentro da Câmara? Mesmo sem o consenso, porque se não tiver o consenso, a Câmara rejeita e a gente sabe que a eleição vai ser dia 4 de outubro, não fica nessa indefinição. A indefinição, ela é muito ruim, né? Aí eu volto para a tua pergunta anterior. Como é que vai ser se a gente chegar em outubro e ainda estiver vivendo situações como essa que a gente está vivendo? Certamente será muito difícil. Eu acho que vai ser uma eleição desigual democraticamente, porque os candidatos conhecidos terão mais vantagens do que os desconhecidos, porque não vai poder ter exposição, reuniões, passeatas, você não vai ter o contato físico, né? Embora eu vi uma entrevista do ministro Barroso, ele tem razão, os meios de comunicação social, as redes sociais se fortaleceram muito, mas eu tenho uma visão que a política ainda tem muito dessa, principalmente a eleição municipal, né? Porque o que nós vivemos aí com a eleição do Bolsonaro foi uma eleição nacional. Agora, a eleição no município, ela é sempre mais acalorada. E como lidar com a pressão política, prefeito? Porque a gente sabe que os partidos que integram o Centrão estão bastante contundentes nessa defesa, né, do não adiamento das eleições. Como é que essa pressão é entendida pelo senhor lá, especialmente na Câmara agora? Então, tem se falado muito de prefeito, mas a gente não pode esquecer que vai ter eleição de vereador também. E eu já fui deputado, né? Fui deputado estadual, fui deputado federal. O vereador, ele tem uma influência grande nessa esfera, porque os deputados, eles têm muito contato. Os vereadores seriam, assim, uma espécie de cabo eleitorais, né? Então, eu acho que essa pressão pode estar vindo também por parte dos vereadores. Alguns prefeitos já abriram claramente para mim que gostariam de manter no dia 4 de outubro a eleição. A pandemia trouxe uma situação, Carolina, interessante. Os prefeitos passaram a ter uma visibilidade maior. Aquele prefeito que partiu para o enfrentamento, que não ficou escondido, né?
acabou tendo um apoio da população. Então eu já ouvi alguns prefeitos dizendo assim, olha, se a eleição fosse agora em agosto, para mim seria o ideal. Mas a pessoa está pensando assim, com a cabeça dele ali na própria reeleição, né? Agora a gente tem que ter um debate, tem que ter um período eleitoral. Então, eu sinceramente eu não sei por que aí o Centrão, esses partidos estão tão refratários a essa questão. O presidente da Câmara tem uma interpretação que eu não comungo com ele, mas ele acha assim, que pode ter um recrudescimento e aí depois o pessoal pedir prorrogação de mandato. Eu não vejo isso. Eu acho que os prefeitos já têm uma ideia clara que essa coisa da coincidência das eleições de 2022, ela não deverá existir. Então, eu não consigo entender aí a equação política que leva os partidos a serem tão resistentes assim a prorrogar em 45 dias, ou no caso, dia 15 de novembro. E o senhor é um defensor da unificação das eleições? Eu acho que eu defendo uma proposta desde a época que eu era deputado. Eu defendo o modelo francês, que você faça as eleições no mesmo ano, mas não na mesma data. Eu vou exemplificar para você. Hoje a nossa regra eleitoral fala que o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro e o segundo turno é no último domingo de outubro. Eu defendo que no primeiro turno se faça eleições executivas, presidente, governador e prefeito. E no segundo turno se faça eleições legislativas, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. E caso aquelas pessoas, porque nós temos pouquíssimas cidades aí que tem essa questão do segundo turno, são cidades maiores, né? Se tiver um pleito que vá para o segundo turno, que ele seja feito no segundo turno junto com a legislativa. A gente conversou com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito também de Campinas, Jonas Donizete. Prefeito, muitíssimo obrigado por conversar conosco. Eu é que agradeço, Carolina Ercolim, e a todos aí da sua equipe, muito grato. Na prática, porém, a resistência tem outro motivo. Muitos calculam que jogar as eleições para o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, beneficia a oposição. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, admitiu dificuldades para o adiamento das eleições. Então, alguns defendem a data de outubro, porque acreditam que a situação não vai estar muito diferente de novembro ou dezembro, então que é melhor, com os protocolos necessários, realizar a eleição. Os médicos consideram que não, que é melhor novembro ou dezembro. Eu convivo com a ideia dos médicos, mas aqui você vai precisar de 3/5 de votos no Senado e depois na Câmara para autorizar o adiamento da data da eleição para o mês de novembro, para o início do mês de dezembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, observou que a votação no Senado acolheu sugestão encaminhada pela Corte após recomendação dos médicos. Em reunião no TSE, propusemos ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Rodrigo Maia o adiamento dentro de uma janela que os médicos sugeriram que fosse entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Essa seria a janela possível. Evidentemente, nós não propusemos uma data, porque essa será uma escolha política a cargo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Quem traz mais os bastidores da discussão sobre adiamento das eleições municipais no Congresso Nacional é a repórter do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Como vai? Oi, Emanuel. Tudo bem? E você? Tudo bom. Vera, você chamou de nuvem de gafanhotos essa PEC, a maneira como ela está chegando na Câmara dos Deputados. Por quê, hein, Vera? Porque é um problema grande para a Câmara dos Deputados. Estão sendo muito pressionados, Emanuel, por prefeitos que querem manter a data das eleições municipais em 4 de outubro. Não querem essa mudança que foi aprovada por uma PEC, né, proposta de emenda à Constituição, pelo Senado. O Senado aprovou as datas de 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno.
se houver segundo turno, por causa da pandemia. Mas a Câmara não tem votos para aprovar isso, é uma PEC. A PEC necessita de 308 votos na Câmara, em 2 votações. E o próprio Rodrigo Maia admite que não tem esse número. Por isso eu falei em nuvem de gafanhotos, que é um problemão que está indo na direção da Câmara. Ô Vera, e de onde exatamente vem essa resistência? Quais partidos, quais lideranças? Quem é que está, enfim, de alguma maneira se contrapondo a essa ideia de adiamento das eleições? Quem mais se contrapõe a essa ideia é o bloco conhecido como Centrão, que reúne aproximadamente 200 dos 513 deputados federais. São partidos de centro, centro-direita, tem muitos prefeitos, estão sendo muito pressionados por esses prefeitos, porque a ideia é a seguinte, me explicaram isso. O prefeito que quer se reeleger, a avaliação é que se a eleição for adiada, vai chegar em novembro, os recursos já serão acabados, é recursos que eles têm no município. E se ele já enfrenta o desgaste da pandemia, vai chegar em novembro, mais desgastado ainda. A pandemia é um cálculo político, tá? Ninguém está vendo questão sanitária, apesar do discurso ser de não, estamos preocupados com a disseminação do vírus, o cálculo que eles estão fazendo, esses prefeitos, é político. Está beneficiando quem já está no cargo, né? Fora isso, eles também acham, alguns prefeitos, que se a eleição for em novembro, eles vão ter que pagar mais um mês de salário, por exemplo, porque eles costumam, tradicionalmente, prefeitos, acabou a eleição, costumam fazer demissões, né? Uhum. Quem não é efetivo, de quem não é efetivo. Acabou a eleição, eles demitem. E se for para novembro, isso também é uma outra coisa, mais uma conta para eles pagarem, né? E só para fechar, Vera, a gente tem... Além de tudo isso, né, existe essa resistência, mas tem uma pressão grande do calendário eleitoral, que ocorrem várias coisas que são previstas no calendário eleitoral muito antes da data propriamente da eleição, como a própria campanha, descompatibilização de cargos. Eu acho que você citou na coluna do Estadão que para quem é apresentador em emissoras de rádio e TV tem que deixar tão logo... Até terça-feira, 30 de junho é o prazo para apresentadores de rádio e TV que são candidatos se afastarem dos programas. Então, que é o caso do Datena, por exemplo, né? Uhum. Que está afiliado ao MDB. Ele vem dando sinais de que não vai entrar dessa vez na eleição. Também agora, com esse imbróglio todo aí, os prazos estão muito em cima, né? Muito. Obviamente que se aprovarem, o que me disseram é o seguinte, se for aprovada essa PEC, eles vão ter que mudar todos esses prazos, né? Tem 4 de julho, prazo de desincompatibilização de servidores públicos, por exemplo. Está tudo meio complicado, né? Mas está indefinido, viu? Eu chequei aqui novamente, está tudo indefinido. Entendi. Ficou para essa semana a definição. Muito e já tem gente dizendo também que se isso não tiver uma solução, pode haver uma judicialização no TSE. É outro imbróglio aí pela frente, outra nuvem de gafanhotos. Quando você fala em judicialização, é que se o Congresso não tomando uma decisão, ou tomando uma decisão contrária ao adiamento, que a Justiça poderia impor esse adiamento, é isso, Vera? Tem gente dizendo que... políticos dizendo que podemos entrar numa ação pedindo que a justiça se manifeste, mas acho isso meio complicado, porque a PEC tem que passar pelo Congresso, né? Claro. Mas hoje eu já ouvi isso também, viu? Não, porque a justiça tem que se manifestar, mas de novo a justiça vai fazer o papel da política. Né? Gente, essa é a Vera Rosa, repórter de política do Estadão em Brasília, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado, viu, Vera? Obrigada, Emanuel. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Como a Vera Rosa informou, já existem deputados e prefeitos que prometem judicializar a questão caso a Câmara dos Deputados não aprove a PEC de adiamento das eleições. Isso seria possível?
A Justiça pode tomar essa decisão na canetada? A definição da data das eleições poderia parar nos tribunais? Fizemos essa pergunta para a especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Marilda Silveira. Se a PEC não for aprovada, quem é que tem legitimidade para poder interpretar a Constituição? O Supremo, né? Então, seria preciso levar para o Supremo uma ação de controle concentrado. Quais as alternativas que eu vejo? Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que seria o Supremo regulamentar essa hipótese, né, que é um caso de risco à vida e à saúde pública que não está previsto nem na lei eleitoral nem na Constituição, ou então a DPF, que seria para poder interpretar então a legislação eleitoral a partir desse risco à vida e à saúde pública. O Supremo fez isso em alguns casos, como por exemplo o direito de greve e a gratificação de trabalho em situação perigosa, né? Não existia lei, houve uma ação e o Supremo interpretou. Imagina no caso da pandemia muito mais grave, né? Quem é que tem legitimidade para propor essas ações? Só aqueles que podem ir para o Supremo. A OAB, partido político, confederação, essas pessoas que têm legitimidade para juizar essas ações. Então, um deputado, um senador individualmente, eu acho difícil que eles façam isso. Com relação à contestação das eleições, na verdade, se isso acontecer, isso vai acontecer antes da realização do processo eleitoral, né? Não vai ser depois para anular, vai ser para impedir que as pessoas se aglomerem e corram o risco de expor a própria vida e saúde. E aí, nesse caso, não tem resultado, não tem contestação para se fazer. E, na verdade, vai ser uma interpretação da Constituição e a Constituição está acima do resto das leis, né? O que importa, assim, o importante seria tomar essa decisão antes que a campanha começasse, para não haver gasto de recursos que são públicos num processo eleitoral que pode ser suspenso, né? Que pode não acontecer. Então, o mundo ideal é que a PEC seja de fato aprovada, né? As pessoas se conscientizem depois de ouvir as autoridades que falaram lá no Senado, que foram 3, mas foram 11 ouvidas no TSE. Eu desconheço alguém que tenha um ponto de vista contrário da área técnico-científica, mas se isso não acontecer, certamente essa será uma discussão do Supremo. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.